Oi, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre a ideia de referenciação, tá? A referenciação, pessoal, é uma coisa muito comum na oralidade que também está presente nos nossos textos, principalmente naqueles textos que a gente viu, né? Que a gente já analisou, viu como eles são bem construídos, né? Os textos que nós usamos como exemplo, né? Então, vamos lá. Temos aqui um breve conceito sobre referenciação, né, faz parte do processo de organização global de um texto, e dentre esses processos destacaremos aqueles que se dão por meio de anáfora e catáfora. Vocês devem imaginar que são conceitos bem difíceis, né? Mas na verdade, pessoal, essa ideia de anáforas se referem ao resgate de termos que foram previamente ditos no texto, tá? E catáforas se refere a algo que ainda vai surgir, sabe? Ou seja, a anáfora é algo que a gente já retoma, a gente já disse, mas a gente retoma, e a catáfora é uma coisa que a gente vai anunciar ainda que vai acontecer, tá? Um exemplo de anáfora que a gente usa bastante na oralidade é quando a gente pergunta, por exemplo, cadê Chiquinha? Chiquinha foi para onde? Ah, a Chiquinha foi ao mercado, mas ela disse que não vai demorar. Percebam que esse ela retoma a ideia de Chiquinha, tá? Retoma que é o nome dela, retoma que ela saiu, tá certo? Então, no texto, a gente também faz isso, tá? Temos aqui um exemplo, né? De onde tem esse resgate, tá? Onde tem essa retomada, tá? Por exemplo, Carolina acordou às 5 da manhã daquela segunda-feira e seguiu rumo à estação do metrô. A garota esperou durante 20 minutos e era aquilo que estava à sua espera: um vagão lotado, inexplicavelmente habitado por centenas de trabalhadores que se abarrotavam naquele lugar à procura de qualquer mínimo espaço. Então, pessoal, percebam que aqui esse esse termozinho, a garota, retoma isso aqui, ó. Retoma Carolina. Deu para entender mais ou menos como funciona a ideia de referenciação? A referenciação no texto, ela serve para evitar que a gente repita o mesmo termo. Olha só, Carolina acordou às 5 da manhã daquela segunda-feira e seguiu rumo à estação do metrô. A garota esperou. Então, a gente utilizou outro jeito, uma outra maneira de se referir a Carolina. A gente não fala, não, Carolina me esperou durante 20 minutos. Não, a gente usa esse termo aqui, ó. A garota, que já retoma o nome de Carolina, já retoma que foi ela que acordou cedo, tá? E aí a gente vê como o texto consegue ficar mais coerente, como ele fica mais casadinho, né? Como uma coisa está relacionada à outra, tá? Temos aqui também a ideia de desfocalização, que ocorre quando um novo objeto de discussão é introduzido dentro do texto e esse passa a ocupar a posição focal, tá bem? O objeto retirado de foco, entretanto, permanece em estado de ativação parcial, podendo voltar à posição focal a qualquer momento, ou seja, ele continua disponível para a utilização imediata na memória dos interlocutores. O que é essa ideia de desfocalização, pessoal? Quando a gente está escrevendo o texto e a gente está lá falando sobre o racismo, a gente fala, a lei tal pune o racismo com tanto tempo de prisão, sabe? Então, às vezes, a gente vai deixar aquele dado no texto, né? E vai para outra informação, né? Como a gente já tinha orientado vocês para mostrarem um caso histórico, ou então mostrar
algum outro movimento que já aconteceu, para o texto de vocês ficar bem embasado, né? Então, vejam só. No primeiro momento, pode acontecer, né? Aquela introdução do que é racismo, trazer a lei que combate o racismo, que protege, né? Que protege os cidadãos desse crime. E depois vocês podem utilizar um exemplo de algum movimento que aconteceu, algum protesto, ou então podem citar algum fato histórico, entendem? Mas isso não quer dizer que vocês não vão mais utilizar aquele negocinho da lei que vocês citaram, tá? O que é que vocês podem fazer? Vocês pegam aquilo que estava lá paradinho no texto, né? Que saiu de foco, ele saiu de foco e traz ele de volta. Vocês podem trazer ele de volta na conclusão e retomam de acordo com a lei tal, não sei o que. Então, tal coisa tem que ser exercida para poder cumprir a lei tal. Entenderam mais ou menos como é? Qualquer dúvida, vocês falam com a gente lá no grupo, tá? Aqui nós temos um texto onde a gente pode analisar a ideia de referenciação, tá? Eu vou ler para vocês. Ele começa assim, ó, o primeiro parágrafo. Para eles, os negros eram tratados como simples mercadorias, como se fossem uma ferramenta de trabalho. Com o crescimento e expansão da indústria açucareira, havia necessidade de mais mão de obra africana. Por isso, mais negros eram trazidos para o trabalho. Nessa época, a sociedade foi dividida em senhores, brancos e livres, e escravos, negros. Após a abolição da escravatura, muitos negros foram libertos, mas ficaram presos às condições sociais e econômicas. Vamos parar aqui no primeiro parágrafo por enquanto e vamos dar uma olhadinha nos elementos que podem trazer essa ideia de referenciação, essa ideia de retomada, tá? Olha só, para eles os portugueses, né, os colonizadores, os negros eram tratados como simples mercadorias, como se fossem uma ferramenta de trabalho. Vamos dar uma olhadinha nesse post e ver o que é que ele tem que traz essa referenciação. Vamos lá. Olha só. Ele traz aqui essa palavrinha, força. E aí eu pergunto a vocês, quem é o sujeito desse verbo? Quem é o sujeito de força? Eu. Eu fui, ele foi. E aí? Quem é o sujeito? O sujeito, pessoal, de força é eles. E eles quem? Os negros, tá? Olha só, eles viam os negros como uma ferramenta de trabalho. Então, para eles não precisarem repetir aqui o termo os negros eram uma ferramenta de trabalho, eles simplesmente utilizaram esse verbo que já retomou muito bem, tá? E ainda, com um elemento mais estilístico, né? Eles decidiram ocultar aqui o sujeito, né? Decidiram ocultar o eles, né? Porque poderia ficar como se eles fossem uma ferramenta de trabalho, tá? Então, percebam quanta coisa esse verbozinho aqui fosse estar guardando dentro dele, né? Continuando, temos aqui, com o crescimento e expansão da indústria açucareira, havia necessidade de mais mão de obra africana, por isso, mais deles eram trazidos para o trabalho. Então, vejam de novo, essa palavrinha aqui, esse termozinho deles, está retomando a ideia dos negros, tá? Deles quem? Negros, tá? Nessa época, a sociedade foi dividida em senhores brancos e livres e escravos negros.
Após a abolição da escravatura, muitos negros foram libertos, mas ficaram presos às condições sociais e econômicas. Aí, de novo, a gente vê, né, um verbo para retomar tudo isso de novo. Quem é o sujeito de ficaram? Quem é o sujeito de ficaram? Eles, né? Próximo slide, temos aqui o segundo parágrafo, tá? Eu vou ler aqui só esse trechinho aqui, que é o que mais nos interessa, tá? Deixa eu marcar aqui para vocês. Só um minutinho. Começando daqui, tá? Depois. Pois até então os negros no Brasil não possuíam as mesmas condições de crescimento na sociedade do que os brancos, tá? O texto trouxe um fato, né? Os negros não tinham as mesmas condições na sociedade brasileira para crescer, mesmo eles estando livres. Eles não tinham como se virar. Exemplos estes são os números de reprovação nas escolas, mas então olha aqui, ó. Percebam que este nomezinho aqui, ó, estes, está retomando algo. Exemplo estes. Exemplos de quê? Exemplo de que os negros no Brasil não possuíam as mesmas condições de crescimento na sociedade. Então, para a gente não ter que repetir esse termo todo de novo, o elemento de referenciação já ajuda a gente, já auxilia a gente, tá? Olha só, os negros no Brasil não possuíam as mesmas condições de crescimento. Toda essa ideia aqui marcada no verde, tá? Está sendo retomada por esse nomezinho aqui, ó, estes, certo? Para combater o racismo foi criada, nota aí, ó, olha como a referenciação está presente em todo o texto. Para combater o racismo no Brasil foi criada, e agora a gente está vendo um tipo de referenciação diferente. Estamos vendo um tipo de referenciação de algo que ainda vai acontecer, tá? De algo que o texto ainda vai mostrar. E ele já anuncia aqui em seguida, né? A Lei Afonso Arinos, tá? E aqui nós temos outros elementos também, como ela, que retoma a lei Afonso Arinos. E também temos aqui, ó, em verde, esse trechinho, ó, esses atos, que estão retomando essa ideia aqui, ó. Ideia de que se recusassem a atender, servir ou receber o cliente por conta de sua raça ou cor. Eu estou adiantando para não ficar uma aula muito extensa, para não ficar muito cansativo, tá? E aqui nós temos algumas tirinhas, tá? Nós temos algumas charges. A gente fica em casa para nossa segurança e a dos outros. E ele foi atingido dentro de casa também. Em casa. Acredita? Acredito, Armandinho. Então vejam como aqui, ó, como aqui já retoma, né, a figura de alguém, né? Ó, e ele foi atingido. O atingido retoma esse ele, entendem? E depois ele pergunta, acredita? Acredito. Ele vai lá e retoma, né? Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. A nossa aula tinha dois momentos. Esse momento que a gente fala sobre a referenciação e o outro momento que fala acerca de alguns errinhos comuns de ortografia, uns erros comuns de concordância, diferença entre mas e mais, que é o mas sem o i e o mais com o i, tá certo? E esse momento aqui, quem vai trazer para vocês é a Ana Paula, tá? Então, por isso eu vou encerrar a aula por aqui, para não ficar muito extenso. E aí vocês conseguem acompanhar a aula dela, tá?
Tchau, pessoal. Qualquer dúvida podem perguntar e aguardo a reescrita de vocês.